Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos indo para o nosso quarto áudio, isso mesmo. E o tema do áudio de hoje é a respeito por que o ser humano sente esse medo de ser traído, esse medo de que algo ruim vai acontecer com ele. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, lembrando você que nós estamos lendo aí o livro Propósito, a coragem de ser quem somos. Então, hoje eu vou ler um capítulo para vocês e nós vamos conversar a respeito desse capítulo. Se caso você ainda não ouviu os áudios anteriores, convido você a ouvir, tá? Para você estar aí acompanhando cada tema que vai fazer muito sentido na sua vida. Vamos lá. Podemos, de forma sintética, dizer que estamos aqui para realizar um trânsito do estado de esquecimento para o estado de lembrança. Lembrança de quem somos e do que viemos fazer aqui, pois, como já vimos, ao chegar nessa terra, somos envoltos por um véu de ilusão que atua através do esquecimento. Normalmente, até o início da juventude, uma pessoa ainda tem a visão clara de que veio fazer. Carrega um forte anseio, traz consigo sonhos, que são expressões do seu propósito. Mas aos poucos vai se esquecendo e acreditando nas vozes externas que insistem em dizer que esse sonho é impossível de se realizar. E esse caminho não é bom, ou ainda que a pessoa não tem capacidade para isso. Aos poucos, ela vai cedendo a essas vozes até que desiste e se esquece completamente dos seus sonhos e passa a sonhar os sonhos dos outros. Se já teve a oportunidade de acompanhar o crescimento de uma criança, você sabe que ela nasce confiando e amando com toda a sua pureza? A criança que ainda não foi corrompida e contaminada pelas crenças e miséria dos adultos à sua volta, simplesmente segura a mão do pai e da mãe e vai com eles, sem saber para onde a estão levando. Contudo, aos poucos, ela deixa de confiar, começa a ser atingida pelo medo de forma de desconfiança e de insegurança, e pelo ódio na forma de raiva e de vingança. Mas por que isso acontece? Por que ensinam isso para ela? Desde cedo, a criança aprende que é uma vítima das circunstâncias externas e, com isso, também aprende que precisa se defender. Aos poucos, vai criando os mais variados mecanismos de defesa e adquirindo crenças e condicionamentos limitantes. Tais mecanismos são limitantes, porque, ao mesmo tempo em que servem para proteção, geram separação e esquecimento. Os muros que você constrói ao seu redor para se proteger são os mesmos que os mantêm isolados do mundo. Vou dar uma pausa aqui, tá? Agora é a Lisiane que vai falar. Olha que interessante o que esse autor fala para nós. Isso eu tenho também falado dentro dos atendimentos terapêuticos e também dentro do treinamento de 40 dias, que o comportamento que esse adulto ele vai ter dentro do casamento, o comportamento que esse adulto vai ter no dia a dia, seja se essa pessoa ela é casada ou não, se ela está em busca de um relacionamento ou não, esse medo, essa insegurança, ela veio de um comportamento. Tudo que te paralisa, tá? Ele vem de crenças limitantes. Eu não sei se você já parou para pensar ou pegou um papel, uma caneta para escrever quais são as suas áreas que você sente que você tem medo de deslanchar, medo de fazer alguma coisa, medo de realizar. Porém, todos esses medos, eles foram colocados dentro da tua mente, eles foram colocados a partir do momento em que você começou a conviver aqui nesse meio na Terra. Porque a natureza humana, quando ela nasce sem medo nenhum.
Ela nasce por amor. Por amor, ela confia no pai, ela confia na mãe. Entende? Dentro de casa, se você já teve filho, se você, como o autor fala, se você já acompanhou o crescimento de uma criança, você vai perceber que quando, por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, quando aquela criança ela bate o olho no cuidador, né, que cuida dela ali, pode ser que não seja o pai ou seja a mãe que está cuidando dessa criança, mas aquela criança ela sente um amor incondicional e ela confia naquela pessoa, que aquela pessoa vai suprir todas as necessidades dela. Então ela vai crescendo, né? Confiando, aonde aquela pessoa que cuida daquela criança está, aquela criança ela se sente protegida, né? Você pode perceber que quando a criança ela vai para a escolinha, ela chora muito porque ela está se sentindo o quê? Desprotegida. Ela começa a lhe chorar, ela começa a ter um outro comportamento, que quando ela está perto da mãe, quando ela está perto do pai dela, perto de quem cuida dela, ela se sente totalmente protegida. Então, esse comportamento dessa criança é porque ela entende que o pai e a mãe dela, ou quem cuida dessa criança, é o mundo, é a proteção, é a segurança. E aí o que que acontece? No decorrer do crescimento, por vários fatores que acontecem ali no crescimento daquela criança, interpretações também, o que que vai acontecer? Vai sendo inserido ali o medo, vai sendo inserido ali crenças limitantes. Aquela criança ela vai recebendo ali informações do meio que ela está convivendo. Então eu vou te dar um exemplo. Se essa criança percebe uma mudança de comportamento do pai e da mãe, eles estão brigando, está tendo violência doméstica, uma escassez, um problema financeiro, uma falta, aquela criança ela pede um alimento e não tem aquele alimento para ela. Então tudo isso daí tá gerando. E eu falo assim de alimento, não é um alimento superficial, tá? Porque muitas pessoas elas têm um passado de muita escassez de alimento mesmo, do básico, tá? Então foi registrado ali nessa criança essa escassez de carinho. É, também tem um outro fator muito importante que eu preciso falar para vocês, que é o fator de uma crença limitante que os nossos antepassados eles possuem, que é a questão de que a criança, para fortalecer o pulmão, ela tem que chorar. A criança, não, você não precisa ficar dando colo. A criança ela pode chorar, ela pode espernear, que aquilo ali é normal. E eu vou dizer para você que hoje nós temos estudos voltados dentro da psicanálise, voltado aí dentro da psicologia, né? Se você buscar informações a respeito disso, toda criança que ela não se sentiu acolhida na infância, ela vai criar uma insegurança. Porque se naquele momento ali que aquela criança ela tá chorando, ela percebe que não tem ninguém ao redor dela dando apoio e acolhimento, esse adulto ele vai registrar, como ele registrou, né, na fase de infância, na fase adulta também ele vai se comportar inseguro diante aí de várias situações, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Esse conjunto de mecanismos de proteção e esquecimento constitui o que costumo chamar de natureza inferior, eu inferior, ou ainda maldade. Isso que conhecemos como maldade nada mais é do que um conjunto de mecanismos de defesa que o ser humano desenvolve desde cedo na vida para se proteger da dor, dos choques, da humilhação, rejeição e exclusão. Ao falar da maldade, não estou me referindo ao comportamento exclusivo dos criminosos e corruptos, pois todos nós sofremos choques dessa natureza. Portanto, todos nós carregamos um tanto de maldade. E quanto mais maldade uma pessoa manifesta, mais dor ela carrega dentro do seu sistema. Agora é a Lisiane que vai falar. Olha só, o autor deixa claro para nós que quando essa criança
ela entra no esquecimento, ela vai manifestar os mecanismos de defesa e isso vai fazer parte dela de uma maneira muito forte. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu já atendi clientes que eles achavam que a mulher estava traindo. Então ele tinha, isso não foi só uma vez não, tá? Já aconteceu de ser homens e mulheres também. E eles tinham isso muito cravado dentro do seu interior, que a esposa ou estava traindo ou o marido estava traindo ela. Então, independente se é a mulher ou não, né, o marido ou a mulher, existia um sentimento de traição. E aí, quando nós começamos a investigar a vida dessa pessoa, em ambos os casos, nós percebemos o quê? Que lá na fase da infância, o pai traiu a mãe e aí essa mãe sofreu que essa criança viu toda aquela situação, todas aquelas mudanças que aconteceram, então essa criança ficou registrado ali um estresse excessivo que ela não conseguiu colocar para fora e aí registrou ali algo dentro dela, né? Registrou dentro da mente dela algo ruim, um sentimento ruim que tem tudo a ver ao sentimento de traição, tá? Porque ela viu ali a mãe sofrendo, enfim. Então, quando chega na vida adulta, essa pessoa, ela vai criar mecanismos de defesa. Por quê? Porque na fase da infância, ela viveu ali a humilhação, ela sentiu ali uma exclusão, ela sentiu ali aquele sentimento de traição. Por quê? Porque ela interpretou tudo que estava acontecendo ao redor e ela não soube colocar para fora. Chega na fase adulta, tudo que ela sentiu na fase da infância, quando chega na fase adulta, vai acontecer novamente várias situações trazendo tudo aquilo à tona. Então ela vai ter aquele comportamento. Por mais que o marido dessa mulher não esteja fazendo nada, ela vai ter dentro dela que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque na fase de infância foi traumático para ela. E aí, com esse comportamento, ela vai criando mecanismos de defesas, como ou a pessoa vai trair antes. Ah, não, eu não vou deixar você me trair, mas eu vou trair você antes. Tá, isso aqui é só um exemplo, tá? Se a pessoa atrasa, ela já vai começar a maltratar o outro, porque ela vai ter um sentimento de vingança. Então, todas as vezes que o companheiro, ele tem uma reação, né? Ele tem uma ação, reação não, ele tiver uma ação contrária daquilo que aquela pessoa está esperando, a pessoa vai reagir ao comportamento da outra pessoa com maldade. Ela vai reagir ao comportamento daquela pessoa com um sentimento de vingança. Por quê? Porque tudo isso aí, todo esse sentimento de maldade foi registrado lá na infância. Por isso que nós falamos que quando a criança nasce, até o período de 7 anos, essa criança ela está em formação. Então, ela está captando tudo que está acontecendo ali ao redor dela. E aí, quando chega na fase, tudo que registrou, chega na fase adulta, ela vai manifestar aquilo que está dentro dela. E aí, o que acontece? Que é algo interessante, que é até o objetivo maior do que eu tenho falado, tanto nesse áudio quanto nos áudios anteriores. Que quando você esquece quem você é, você começa a agir conforme as outras pessoas. Entende? Até o autor fala sobre isso. Você começa a sonhar os sonhos dos outros. Você começa a viver os sonhos de outras pessoas. Porque você já nem sabe mais quem você é. E uma das coisas muito interessantes que eu posso falar para vocês aqui é que muitas pessoas passam a viver na defensiva. Ela passa a viver num campo minado. Em qualquer coisa que outra pessoa, ou o marido ou a esposa fale, essa pessoa ela vai reagir com um sentimento de vingança assim muito rápido. Por quê? Porque lá na infância foi registrado muito estresse. Ela esqueceu quem ela era. Ela esqueceu que ela pode confiar. Ela esqueceu da essência dela. E aí ela vai simplesmente agir conforme o sistema. Ela vai reagir. Quando eu falo sistema aqui, eu vou explicar para vocês aqui o que é sistema. Pode ser que alguém não saiba. Quando eu sempre vou referir a sistema. O que seria sistema? Sistema é tudo aquilo, todas as informações que aonde você mora, o bairro que você mora, a cidade que você mora, a política, tudo aquilo dali
tem uma maneira, um mecanismo ali de agir e é daquele jeito. Então, se você sair daqui da sua cidade e você for para outra cidade, você vai ver, estando dentro, né? Dentro do seu país de origem, você vai ver que o sistema é o mesmo. É a mesma coisa. Então, quando todas essas vezes que eu falar a respeito de sistema, são tudo as repetições de comportamento. O que seria repetições de comportamento? O pai vai trabalhar, as mulheres, tem algumas mulheres que vão trabalhar ou não. Você tem que ir para a escola. Quando chega lá na escola, o comportamento sempre é a mesma coisa, em que a pessoa tem que sair de casa casada. Isso tudo é o sistema falando para você que tem que ser assim. Ah, casou, tem que engravidar. Ah, engravidou, agora tem que ter um entende? Então, sempre, tudo que é repetitivo, tá nessa fase de repetição, ele faz parte do sistema. Aí, quando alguém sai de dentro desse sistema e fala, opa, peraí, o que o sistema diz para as pessoas? Que você tem que fazer de tudo para agradar as pessoas. Mas quando você sai de dentro desse sistema, você entende o quê? Peraí, antes de eu agradar qualquer pessoa, eu tenho que perceber o que eu tô me agradando. Por quê? Porque o sistema diz que você tem que ficar depressivo. O sistema diz que você tem que ter crise de ansiedade. O sistema diz que o marido tem que trair a mulher. O sistema diz que a mulher tem que ser infeliz. E você pode perceber que tudo isso que eu tô te falando são coisas naturais de acontecer, porém não são normais. Ah, mas olha o que o sistema diz. Que a pessoa, ela só vai prosperar se ela fizer alguma coisa ilícita. Então, todas as vezes que você vê alguém prosperando, automaticamente já vem aquela crença limitante, pá, aquela pessoa tá fazendo alguma coisa errada, tá bom? Então, eu queria deixar isso claro para vocês, porque pode ser que você fale assim, nossa, eu não tô entendendo o que a Elisiane tá falando a respeito de sistema. Então, é isso. Então, voltando aqui, pra gente encerrar. Então, você precisa prestar atenção do que está acontecendo com você, tá? Quais são os comportamentos que você está ofertando aonde você mora, com seu parceiro, com a sua parceira, que você está empregando ali o quê? A maldade. Porque tudo aquilo que você faz para prejudicar o outro, você está se auto-prejudicando. Tudo aquilo que você reage conforme vai atrapalhar alguém, você tá agindo conforme o que o sistema ensinou você. Agora, quando você tira tudo isso e você para buscar autoconhecimento, você para se observar, o que tá acontecendo dentro de mim? Qual é o meu comportamento que tá sendo destrutivo? Peraí, o meu marido falou A e eu já tô respondendo uma abecedário inteiro. Por que eu tô assim? Porque você nasceu com uma essência pura. E nós precisamos resgatar isso em todos nós. É isso que faz o ser humano ser mais leve. Porque se ele tem esse pensamento que alguém vai me lesar, eu sempre vou estar na defensiva e aquilo que eu penso assim vai ser. Porque eu vou atrair isso para mim. Eu vou atrair situações de traição. Eu vou atrair situações que vai me prejudicar. Por quê? Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Simples assim. Entende? Então, isso é libertador. Eu vou dizer pra você que é libertador você começar a perceber aquilo que você tá fazendo, os comportamentos que você tá tendo, que pode prejudicar você, estão prejudicando você, e você parar e falar, peraí, eu não sou isso, eu sou muito mais. E você deixar simplesmente a sua essência ela renascer aí do esquecimento e trazer essa essência para fora, trazer o amor para fora e você emanar amor aonde você estiver. Você manifestar amor até no momento em que você precisa resolver alguma situação. Isso é incrível. Por quê? Porque quando você está numa frequência do amor, o universo ele vai te dar muitas variáveis, ele vai te dar muitos caminhos para você resolver aquele conflito que você está passando. Agora, quando você está no esquecimento, que você não sabe quem você vai reagir como o sistema reage. Então, se alguém lesou você aqui, você não vai manifestar o amor e buscar as variáveis para resolver. Você vai querer um sentimento de vingança. E aquele sentimento de vingança, ele vai te gerar um outro problema. E aí vai te gerar outro problema. E você nunca vai sair desse problema.
Você sempre vai estar envolvido em alguma situação parecida, similar àquela situação inicial. Por quê? Porque você precisa resolver. Tá bom? Gente, gratidão por vocês estarem aqui em mais um áudio, nosso quarto áudio. Não esqueça de compartilhar esse áudio com alguém, porque eu tenho certeza que conhecimento sempre é bom ser compartilhado. E sempre tem alguém precisando ouvir algo, uma resposta aí do universo para a sua vida. Beijos no coração de cada um de vocês e eu amo todos vocês. Até a próxima.